Na trajetória de Jesus, ele não chamou nenhuma pessoa do sexo feminino para acompanhá-lo enquanto discípulo? Tem na literatura espírita algo que explica essa escolha que Jesus fez? Com vocês dois. É muito importante que a gente não divorcie a história de Jesus do contexto histórico e cultural em que ele viveu. O judaísmo era e continua sendo uma doutrina patriarcal. Os sacerdotes do templo eram todos homens. Existe um papel muito proeminente do homem na sociedade judaica e a mulher não. Então, se Jesus tivesse feito a eleição de mulheres para a condução da sua doutrina, ele teria tido muito mais dificuldade. Mulheres não participam do culto da sinagoga, elas, quando entram, ficam no andar de cima. Mulheres e crianças não pisam o chão da sinagoga. Os meninos, quando se tornam adolescentes, passam por uma cerimônia, passam a ser adultos, aí pisam. Mulheres e crianças, não. Então, havia, e há ainda, hoje isso não mudou ainda, há da parte do judaísmo, uma grande presença do homem nesse apontamento para fora do lar, de pregar, de ensinar, de participar. Para mulheres estão consagradas as questões específicas do lar, da educação dos filhos, e que é uma coisa considerada pelo judaísmo também como muito importante. Mas é muito importante num outro contexto. Então, há funções para homens, há funções para mulheres, mas eu estou dizendo isso no contexto social em que Jesus viveu. Entretanto, a Sâmia tem algumas contribuições a nos oferecer sobre o universo feminino dentro da história do cristianismo. Eu gostaria de começar colocando que Jesus não arromba portas. Jesus traz uma proposta. E nesse contexto que o Elahá colocou de como era a cultura, né, naquele tempo, se o Cristo chegasse e começasse a impor, já na sua chegada, que mulheres ficassem próximas, ficaria muito difícil. Primeiro, as mulheres aceitarem. Ele chegar com algumas mulheres e dizer, vem comigo. Segundo, o convívio com os discípulos homens. E terceiro e principal, seria uma agressão à sociedade. Então, a proposta do Cristo e a atitude que ele tomou foi de respeito àquelas tradições, que ele sabia que eram equivocadas. Mas ele chegar arrombando seria arrebentar com a boa nova, seria exemplificar o inverso da proposta, que é uma proposta, não uma imposição. Depois que ele montou aquele grupo de discípulos, aí ele começou a exemplificar. Depois que a coisa se solidificou, naturalmente as mulheres que se afinizavam começavam a se aproximar. E ele não rejeitou. Ele não disse, não, a cultura daqui não deixa, vai para lá. Não. Aí chegou o momento de ele exemplificar, sem precisar falar, sem precisar agredir, de uma maneira natural. E ele foi se aproximando dessas mulheres, foi conversando com elas, apesar de não poder, conversou com a samaritana, que duplamente ela era impura, porque era samaritana, e ela era mulher. Estava sozinha, e ele ficou conversando sozinho com ela, né? Então, ele foi quebrando isso sem precisar dizer, olha, é o seguinte, está errado, eu vou mostrar. E isso foi uma atitude interessante e isso é muito legal para a gente, porque às vezes nós, naquele intuito de sermos cristãos, a gente chega no ambiente já começando a querer impor o modo de ser. Quando nós devemos primeiro entrar no ambiente com respeito e dar o nosso exemplo. Não é esse que a gente ouve, o que mais educa o exemplo, e não a imposição às palavras. Então, eu vejo muito por esse lado. Porque, veja, nós temos ali alguns personagens que são muito relevantes nessa história. Nós temos, por exemplo, Maria de Magdala, que participa
do Evangelho é a mulher que está, durante o período da Semana Santa, ela está presente na crucificação, é quem vai ao sepulcro. Nós temos a figura de Joana de Cusa, que está presente no Evangelho, está presente dentro da construção daquilo que a gente sabe pela literatura mediúnica. Nós temos a mulher samaritana, que foi uma chave fundamental para a pregação do cristianismo na região da Samaria, porque é ela que depois desce para chamar os homens para ouvir Jesus. É por uma mulher que isso vai acontecer. Nós temos a figura da própria mãe de Jesus, Maria, que estava em Jerusalém na época da crucificação. Se ela fosse distante do filho, o que ela fazia em Jerusalém se ela era de Nazaré? Então, há várias mulheres, a gente, inclusive, quando pega na ressurreição, cada evangelista conta de uma forma as mulheres que foram para o sepulcro, e você vai ver que existia um grupo no Novo Testamento, a citação de mulheres que acompanhavam Jesus nas suas pregações, que eram, embora você não tenha isso, você procurar a história dos rabinos, você não tem a presença de mulheres próximas da pregação desses rabinos famosos, Rabino Akiva, Rabino Hillel, não tem nada, ninguém assim nesse sentido, mas quando se fala de Jesus, aí você tem uma presença bem marcante aí do elemento feminino. É um fenômeno, se poderia dizer que é um fenômeno de transição. É um processo de transição, na medida em que você vai observando que na igreja cristã, a presença das mulheres vai ficando progressivamente mais acentuada. Quando Paulo de Tarso chega nas cidades onde ele conhece Lóide, né, a avó de Eunice, Lóide, a mãe e a avó de Timóteo, e você vai percebendo na história do cristianismo nascente as várias mulheres que vão apresentando uma certa condição de protagonismo nessa mensagem nascente, que é diferente da mensagem judaica. Então, na mensagem judaica, no ambiente judaico, havia uma restrição maior pela leitura que se fazia. Na medida que o cristianismo vai se colocando, vai tendo uma proeminência maior da mulher ao longo do tempo. Pregação para fora, a cultura era ainda muito masculinizada, então você ainda tem dificuldade nesse sentido, mas na organização das igrejas, a gente vai percebendo progressivamente a introdução do elemento feminino nesse processo. Estão me vendo, me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. É só mais uma coisinha para complementar. Por coincidência, eu estava lendo hoje que o que se desconfia é que muitas mulheres participaram do movimento cristão, mas, devido à cultura da época, o nome dessas mulheres foram sendo deixados de lado. Ninguém se preocupava em escrever sobre elas, porque os que se destacavam, os que eram os líderes, eram os homens. Mas a participação dela foi relevante, ou seja, existem muitas mulheres que não se sabe nem que existiram, que conviveram com Jesus e que auxiliaram, sim, no trabalho do cristianismo, né, daquela época que estava iniciando. Queria fazer duas contribuições. A primeira é a seguinte: na passagem de Marta e Maria, Maria quer participar como se fosse um homem, e é a irmã dela que a critica. Você vê como a sociedade, ela mesma, as mulheres da própria sociedade, criam uma estrutura de exclusão da mulher em locais que ela poderia estar. E como é que age Jesus? Ele não condena a participação dela num contexto diferente do que era típico, mostrando a posição dele de não querer essa exclusão do elemento feminino. Esse é um ponto que eu queria lembrar. E o segundo é o seguinte: eu não sei porque eu não perguntei para o Rubens isso, mas nos eventos espíritas que eu venho participando ao longo do tempo, eu às vezes até pergunto, e o percentual de mulheres na participação de congressos, encontros e atividades assim, chega na faixa de 70% até 75% em relação ao número de homens, que mostra que uma mulher que não estava presente no Antigo Testamento, no judaísmo, ela se apresenta na segunda revelação, e agora ela é o elemento mais presente na casa espírita,
e dos eventos que a gente tem realizado pelo Brasil.